Olá, amigo do programa Brasil Consciência que nos assiste em todo o país. Estamos começando mais uma edição do nosso programa e hoje vamos falar sobre um assunto que tem despertado polêmicas: a produção científica nas universidades brasileiras. Muita gente acredita que as universidades não produzem ciência nesse país. Algumas dessas pessoas ocupam cargos importantes, são ricas e até mesmo se elegem presidentes. Para mostrar que eles estão errados, nós fizemos uma visita a uma das unidades da Unifesp aqui em São José dos Campos e vamos mostrar um pouco do que é produzido só nessa unidade aqui. Para ajudar a gente a falar sobre esses trabalhos, nós temos aqui a professora doutora Luciana Ferreira, que é doutora em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Vamos começar o programa de hoje, então, mostrando o nosso primeiro vídeo, um trabalho que melhora a vida de muita gente. Acompanhe no VT. O Mon3D é um programa social, um programa de extensão da Universidade Federal de São José dos Campos. E nesse programa nós temos um dos objetivos é fazer a doação de próteses como essas daqui para pessoas que têm crianças ou adultos com malformação ou amputação. Nós utilizamos a tecnologia de impressão 3D. Aqui tem uma impressora que está funcionando, duas impressoras na verdade. Nós temos impressoras de baixo custo, nós utilizamos essas impressoras aqui que é da empresa Boa Impressão 3D. Tem várias vantagens, então a gente acaba tendo uma produção que é mais rápida, ou seja, a gente diminui o tempo. Com a digitalização eu diminuo o paciente ter que vir e voltar aqui, às vezes ele mora em outra cidade. A criança não vem sozinha, né? Tem que a mãe deixa de trabalhar para poder vir com ela aqui. Então, o que a gente conseguir fazer à distância, num tempo menor, a gente já está economizando. Se o paciente vem aqui e está aqui no laboratório, a gente tem uma terapeuta ocupacional do grupo, que ela vai avaliar o nível de amputação, qual é o tipo de prótese que ele precisa, e as medidas são feitas diretamente com o membro da pessoa. Outra maneira que tem também é digitalizar. Uma outra técnica que a gente usa também quando a criança está longe daqui. Por exemplo, nós fizemos uma utilizando técnicas de telemedicina, que é quando você tenta coletar os dados do paciente à distância, mesmo ele não estando presente. São vários grupos no mundo que estão utilizando esses modelos de próteses, que são modelos já prontos. E quando a gente vai fazer a prótese para uma criança específica, antes a gente tem uma fase de entrevista. Nessa fase de entrevista, a gente conversa com a criança e pergunta se ela tem preferência de alguma cor, de algum time de futebol, ou mesmo de um super-herói. E a prótese, quando ela é personalizada com as cores que a criança gosta ou com o desenho que ela gosta, ela traz mais segurança para ela. Então motiva mais ela utilizar. Porque além dela ser uma mão que ela não tem, ela é um objeto tem um design bonito. A gente tem uma que a gente vai entregar ainda, que é a primeira que a gente faz para a menina. Então ela queria o desenho da boneca LOL. A gente nunca tinha feito esse desenho da boneca, mas ela gostou. Então essa daqui é uma prótese que a parte de cima já está pronta, está faltando só a parte de baixo. Na verdade está por aqui as peças que a gente vai montar. E baseado nessa a gente já está fazendo uma segunda, que é essa daqui. Essa daqui é para uma garotinha daqui de São José dos Campos, essa é para uma de Manaus. A gente vai fazer e vai entregar também. Essa aqui é para uma criança, por exemplo, que amputou os dedos. Ela tem só o corpo do pulso aqui, né? Ela não tem os dedos, digamos, precisa dessa parte. Esse corpo encaixa aqui e ela tem o movimento do pulso. Ela movimenta o pulso, a mão fecha. Tá? Então, é mais ou menos aqui. Eu vou pegar essa peça, ela faz isso, movimenta o pulso e pega. Aí ela vai tomar uma coisa. Põe a mão aqui, abre o punho, a mão fecha. Que é esse movimento aqui. Você pega. Esse daqui é o Gabriel, ele teve aqui já é o finalzinho do vídeo. O Gabriel teve uma meningite quando ele tinha menos de 2 anos e teve que amputar a parte dos braços e das pernas. Então as próteses de pernas ele já tinha recebido pela CD de São Paulo e ele procurou, a gente vai fazer as próteses de membro superior, uma de braço mesmo e a outra era uma prótese só de mão. Então ele tinha que utilizar 2 próteses com acionamento diferente, porque uma era acionada pelo cotovelo e outra era acionada pelo punho.
E como ele perdeu as mãos antes dos 2 anos de idade, a médica explicou pra gente que ele não tinha a noção do que era ter uma mão. Ele não desenvolveu essa parte da propriocepção. Quando a gente falava, abre a mão, ele não sabia o que era abrir a mão, porque ele nunca teve uma mão praticamente a vida toda. Essas crianças, algumas continuam usando as próteses, outras deixaram de usar a prótese. Quando a gente faz uma prótese e doa para uma criança, às vezes é mais importante ela receber a prótese do que ela continuar usando a prótese. Porque as crianças, de modo geral, elas não recebem prótese de membro superior pelo SUS. O SUS não tem essa disponibilidade, eles esperam que a criança fique grande. E às vezes a criança ela já está reabilitada, mas ela quer uma mão. Então a psicóloga do nosso grupo explicou para a gente que às vezes quando a gente dá uma mão para uma criança, que ela vê que ela não precisa daquela prótese, a gente resolveu o problema psicológico dela. A necessidade dela dizer, se eu tivesse dinheiro, eu teria uma mão. Se eu tivesse uma mão, eu seria mais feliz. Então, assim, ela fala, eu quero a mão assim, assim, assim. A gente coloca, ela usa, ela falou, tá legal, mas eu vi que eu não preciso. Esse eu vi que eu não preciso, traz o benefício para a criança também. Tá aí projeto da Mão 3D, desenvolvendo medicina para auxiliar pessoas, crianças em todo o Brasil. Vamos conversar aqui com a professora Luciana. Professora, primeiramente, assim, como é que surge dentro da Unifesp um projeto como esse que reúne alunos em trabalho voluntário para fazer um bem tão grande para a comunidade? Um dos preceitos da universidade pública é montado no seu tripé, ensino, pesquisa e extensão. Então, a Unifesp ela já nasce com esse intuito de colocar, inclusive a gente é um dos primeiros que já tem curricularmente a extensão no seu conteúdo curricular. Então, a gente já fez esse trabalho de casa, já inseriu uma unidade curricular de extensão, mas nós começamos antes fazendo programas e projetos também, através do apoio da nossa Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Fazer extensão é um dos princípios básicos que formam a universidade pública, principalmente no preceito da América Latina. Nós temos muito isso. As universidades latino-americanas, elas nascem em regiões com grandes desigualdades sociais, com características específicas, lidando com um sistema pós-colonial. Então, tudo isso faz parte de um entendimento que a nossa universidade tem especificidades que não são as mesmas, né, da Europa, da Ásia ou da América do Norte. Então, a Unifesp, ela introjeta esse preceito, né, e para isso é preciso cada vez mais a gente ter profissionais, professores, docentes, né, que tenham essa percepção e essa formação também. É claro que no Brasil isso precisa cada vez mais avançar, faz parte de toda uma luta também histórica da concepção da função social da universidade pública no país, para que se tivesse esse tipo de iniciativa. E nós temos na Unifesp em São José dos Campos, mas em outros campos também, dezenas de programas e projetos que são dessa articulação, então, ensino, pesquisa e extensão, e que, sobretudo, faz uma diferença enorme na formação dos nossos estudantes também, né? E a gente gosta de dizer que não é uma ciência, uma tecnologia para a comunidade, mas com a comunidade. E esse exemplo do Mãos 3D é da tecnologia assistiva, né? Que é feito com muito cuidado, com muito zelo, e que mostra bem como que a universidade ela interage, né, com a sociedade, e através dessa interação pode fazer e desenvolver novas tecnologias de baixo custo e alta relevância social. Viram só? Universidade criada em países que viveram períodos coloniais, onde há alta concentração de desigualdade. Qualquer semelhança com um país que vocês conhecem muito bem não será mera coincidência. Professora, agora, a senhora falou de extensão. Como é que a gente pode traduzir isso para quem está em casa? A extensão seria o quê? O trabalho voluntário do aluno mestrando, doutorando? A gente não diz que é um trabalho voluntário, porque nós somos universidade pública. É um dever da nossa função social fazer essa inter-relação entre a pesquisa, o ensino e a extensão, essa comunicação cada vez maior da comunidade com a universidade e vice-versa. Uma se retroalimenta da outra. Então, quanto mais contato a gente tiver com a nossa comunidade, entender os problemas, mais a gente vai ser compreendido pela comunidade e mais a gente vai melhorar a nossa ciência e tecnologia e que terá um sentido melhor para o desenvolvimento do país. Legal, nós estamos falando assim
digamos, em nível acadêmico, né? Mas na relação interpessoal, a dúvida que a gente tem é assim, como é que alguém um dia chega e fala assim, não, peraí, eu tenho lá um projeto, rapaz, eu estou estudando ali, tem umas máquinas lá, acho que eu vou começar a fazer prótese. Como é que isso acontece dentro da universidade? É a iniciativa do professor, o aluno encontra com o professor, eles discutem, é alguém de cima que pediu, viu aquela necessidade? O que enseja a criação de um projeto como esse? A gente tem 2 experiências na Unifesp São José dos Campos, né? Porque a nossa instituição permite isso. Não é uma regra para todas as instituições, mas a nossa permite. Então, que haja também uma proatividade do estudante. Então, se o estudante em sala de aula, e o tempo todo ele deve ser motivado a fazer essa inter-relação do seu fazer acadêmico com o fazer profissional e com as necessidades da sociedade, ele pode vir e demandar um professor, olha, gente, um grupo nosso quer trabalhar com isso. Eu já desenvolvi e já criei também, junto com eles, projetos que foram totalmente de demanda dos estudantes, né? Então, o estudante fala, eu tenho interesse em trabalhar com isso, e precisa de um professor para poder fazer a parte burocrática, de assinalar em que instância vai tramitar esse projeto para ele ser aprovado ou não, porque ele tem que passar por um trâmite interno, né? Em geral, a maioria dos projetos e programas, eles vêm também com a demanda dada pelos professores diante das formações deles. Então, por isso que faz tudo parte de um modelo educacional que a gente tem que difundir cada vez mais no país, principalmente no ensino superior, público, né? A formação de engenheiros, pessoal das áreas duras, das áreas de biológicas, humanas, sociais, e também das áreas de exatas, desse fazer, o quão é importante a gente ter essa dimensão, né, social de todo o fazer da ciência e tecnologia. Aí o próprio profissional ele já vai sentir a necessidade de que a sua pesquisa esteja totalmente já adequada a essa perspectiva de extensionista que a gente chama, né? Então, na Unifesp, isso pode vir do professor e do estudante, desde que o grupo de estudantes, ou um estudante, mas em geral são grupos de estudantes que demandam, tenha a coordenação também, a companhia de um docente responsável. Muito legal. Só fazer mais um glossário, professora. Matérias duras? São áreas de exatas, né? Engenharias, químicas, matemáticas, físicas, né? Como esse caso, a professora em questão, ela é física, né? Mas ela trabalha numa perspectiva também interdisciplinar. E isso é muito importante para trabalhos de extensão e para o fazer científico, né? Como que a gente pode abarcar cada tecnologia nessa interdisciplinaridade, unindo os conhecimentos das áreas de matemática, de geografia, de física, da psicologia, como foi colocado ali também, anatomia, enfim. Então, entender essas relações entre os conhecimentos para a gente cada vez mais conseguir desenvolver ciência e tecnologia que contribua para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, do ambiente, isso é fundamental para o fazer científico de qualquer país, sobretudo o nosso, com tamanha desigualdade e problemas socioambientais graves. Muito legal. Conhecia, já tinha ouvido falar de faculdades brancas, agora aprendi das áreas duras, vivendo e aprendendo. Muito legal. O projeto Mão 3D não só ajuda essas crianças que têm sequelas ou lesões e que precisam de prótese, ela também incentiva pessoas a ingressar nesse mundo da impressão 3D tão novo e até a ajudar na construção dos moldes, das próteses e dos modelos. Vamos acompanhar no próximo VT. De modo geral, elas compram impressora como um hobby, elas têm interesse em aprender a usar a impressão 3D, fazem coisas como essa aqui, ó, é um vasinho para decoração. Então, nisso que vai fazendo um vaso, vai fazendo uma capinha de celular, às vezes a pessoa tem ideia de fazer uma coisa específica que não tem, e dependendo da formação da pessoa, ela pode se agregar a algum projeto desse em andamento. Eu recebo pedidos do Brasil inteiro de pessoas que falam, eu tenho uma impressora em casa, eu quero ajudar vocês, como é que eu posso fazer? A gente não consegue ainda atender a todas essas pessoas que querem ajudar, mas é bem interessante saber que as pessoas estão disponíveis. A gente dá muita palestra, vai muito evento, então as pessoas entram em contato e falam, depois daquela palestra eu comprei uma impressora, estou fazendo em casa, está dando certo. Então assim, a gente não está contando uma história que é impossível, que é um sonho de não ser realizado. Está dentro da realidade da maioria das universidades, da maioria das pessoas. Então é uma coisa assim que é interessante porque a gente consegue levar adiante. Essa garota aqui, ela foi a Juliana
Júlia, ela foi a voluntária de um projeto de mestrado de uma aluna que eu orientei, que foi feito lá na Universidade Federal do ABC, e ela foi atendida no Hospital Mário Covas. E a minha aluna fez essa prótese para ela, cor de rosa, nós fizemos em vários materiais e vimos que esse material não era resistente, e nós queríamos fazer, depois que terminou o mestrado, queríamos fazer uma outra em outro material. Então, um colaborador lá de São Bernardo, ele fez uma vermelha com ABS, que é um material super resistente. Eu não sei se ela já recebeu, mas ela estava em processo de receber essa ordem. Esse daqui são todas as peças de uma prótese de mão, elas são impressas de uma vez só. A gente leva isso aqui desmontado, ensina como é que faz a montagem. Nós temos uma escola de inverno que acontece todo ano aqui na Unifesp, é a Escola de Inverno de Biomecânica. O tema da Escola de Inverno geralmente é prótese e órtese por impressão 3D. Nós já tivemos 2 escolas, esse ano vai ser a terceira, é entre setembro e outubro geralmente. São pessoas de vários lugares do Brasil, com várias formações, elas vêm e vão aprendendo o passo a passo do que nós fazemos aqui. Então tem a parte teórica, que são as palestras, e tem também a parte prática, em que as pessoas têm a oportunidade de montar uma prótese, fazer um revestimento, fazer o escaneamento e assim por diante. Tá aí, bacana, você que está aí na sua casa nos assistindo agora e que tem vontade de trabalhar com impressão 3D, não saia daí, vem mais dicas ao longo do programa para que você possa se ambientar com essa nova tecnologia. Já tentou imprimir alguma coisa em impressora 3D, professora? Já, meus estudantes ficam me ensinando também. Eu não sou da área, né, mas isso aqui é interessante, porque dentro desse ambiente você pode, né, transitar e aprender coisas de outras áreas também, e eles têm tentado me ensinar. Simplesmente fantástico, né, a aplicação que eles estão empregando, né, usando impressora 3D, um filamento derretido para fazer uma prótese. A senhora tem algum exemplo de algum outro projeto que esteja em desenvolvimento, não nessa Unifesp ou em qualquer outra, que também ajude a comunidade de uma maneira parecida? A gente tem já experiências, né, eu trabalho também com déficit habitacional e tenho uma parceria com alguns estudantes dos Estados Unidos, esse debate de como a tecnologia também dessa impressão, ela já está sendo almejada para se construir habitações, né? Casas populares para sem teto dos Estados Unidos. Né? Então, essa é uma aplicação. A gente já tem aqui também em São José dos Campos outras que são mais sofisticadas também, ligadas à engenharia biomédica, que eles fazem também uma contribuição aí na implantação de órgãos. Então, é importante ter esse tipo de tecnologia para diminuir rejeição de alguma parte que precisa algum equipamento, outro. Então, esses testes já estão sendo feitos. A gente entende que a tecnologia como essa, ela vai trazer muitas inovações em médio e longo prazo. Né? Então, isso é importante para a gente entender também a dimensão ética que tem que ser dada ao estudo dessa área, porque ela pode ser tão disseminada que todo mundo vai ter em casa uma impressora 3D. E as escolhas do que vai imprimir. Né? Então, já tem toda uma discussão também sobre a liberdade de se fazer armamentos em casa com esse tipo de tecnologia, que é algo que todas as sociedades devem discutir, né? E outras formações que são necessárias do ponto de vista ético e social para a gente entender, problematizar e agir, inclusive em políticas públicas, em relação a essa disseminação dessa tecnologia. Né? Qual que é a melhor impressora 3D para alguém que está começando a comprar e começar a fazer em casa? Olha aí. Mentira, professora. Isso você vai ficar sabendo depois do intervalo no novo VT. Aguarde só um instante, a gente já volta. Segundo bloco, estamos de volta com o Brasil Consciência desta semana, trazendo para você um pouco da pesquisa em impressão 3D que está sendo realizada aqui na Unifesp de São José dos Campos. Projeto Mão 3D, realizada de forma voluntária por alunos e pelos professores da unidade, que está fazendo diferença na vida de crianças e até adultos que tiveram mutilações e perdas de membros. No bloco anterior, fiz uma pegadinha com a professora, pedi a indicação de impressoras para aquele iniciante, quem está tentando começar aí na área da impressão 3D para colaborar ou não com esse projeto. Você que tem interesse, acompanhe no VT qual é o modelo indicado para você.
O que é uma impressora de baixo custo? Elas são nacionais e são mais baratas por quê? Uma impressora 3D, há uns 10 anos atrás, ela custava R$1 milhão. Então eram grandes empresas que monopolizavam a tecnologia. Essa patente caiu, as pessoas começaram a reproduzir o mecanismo de quem já conhecia, já sabia, e foram fazendo impressoras cada vez mais simples. Essa impressora é feita em Curitiba, a empresa chama Boa Impressão 3D, eles começaram com esse modelo aqui, ela chama Stella, essa daqui é a Stella 2, que é o segundo modelo, e a Boa Impressão 3D é o maior colaborador que nós temos. Eles fazem umas ações que são bem interessantes, por exemplo, eles fornecem os filamentos que nós usamos para fazer as próteses. E como é que eles conseguem fazer isso? Eles conversaram com um professor para dar aula de modelagem 3D para crianças carentes, cobram um valor mais baixo do curso. Esse valor do curso ele é revestido em filamento. Então, por fim, nós temos um suprimento de filamento, que nós hoje temos várias cores para utilizar. Eles conseguem utilizar o que a gente está fazendo para divulgar o produto deles, para mostrar que com a impressora 3D, mesmo de baixo custo, a gente consegue fazer uma produção legal e cada um vai se ajudando. Foi assim que a gente foi se estruturando, na verdade. Hoje eu não aconselho mais ninguém comprar uma impressora de baixo custo importada, porque não compensa. Porque você não vai ter um suporte, quebrou uma peça, você vai ter que mandar para o outro país de volta, não vale a pena. Só vale a pena comprar impressoras importadas se for impressoras da faixa de 50 mil, impressoras que têm outros recursos que você não vai ter numa impressora de baixo custo. Mas por baixo custo não compensa mais. Então basicamente a impressora funciona, tem um filamento, esse fio aqui ele pode ser de diversos materiais, nós estamos utilizando um material que ele é chamado PLA, ele é derivado da cana-de-açúcar, alumínio. Esse fio, ele é aquecido, passa aqui por essa cabeça de impressão, ele é aquecido e ele é depositado numa mesa. A mesa se movimenta em várias direções. Quando ele é depositado na mesa, ele vai obedecendo um desenho que foi previamente feito no computador. Esse material, esse material que a gente utiliza, ele vem na forma de um filamento. Então, é um plástico. 1 quilo do material custa entre 100 e 150 reais. Esse valor já foi 500 reais, quando a gente começou há 5 anos atrás, porque esse material era importado, não tinha produção nacional. Agora já tem produção nacional, está tendo muita concorrência, então o valor está caindo muito do material, está ficando cada vez mais fácil. Bom, as impressoras com baixo custo, como essas que a gente usamos, a gente costuma usar a tecnologia do FDM, que é essa por camadas que a gente esquenta o material e vai derrete o material e vai formando as nossas camadas. As impressoras de pó, elas já exigem uma inserção maior de dinheiro, né, para haver uma compra delas. Então, para uma pessoa que está em casa e quer ajudar o projeto ou fazer coisas para casa, como a professora estava explicando anteriormente, uma impressora que varia de R$1.000 a R$3.000 é a melhor opção. Porque até não teria o motivo, né, para ter uma impressora mais cara, a não ser que seja uma empresa. Legal. Professora, quantos alunos mais ou menos nós temos aqui na Unifesp de São José dos Campos? 1.500 estudantes. Desses 1.500 alunos, quantos estariam envolvidos em extensões, em projetos como esse? A gente tem duas formas de estar inseridos, né? Ou participando dos programas e projetos, e aí a gente tem, em média, abre-se para cada um 12 vagas, e aí a gente chega a uns 200 estudantes, né? E tem as unidades curriculares também, que fazem parte da formação deles, que abre vagas semestrais com 50 vagas por semestre. O que representaria para a pesquisa brasileira se a gente não tivesse mais esse envolvimento de alunos por algum motivo ou outro, de uma hora para outra, por exemplo? Nos preocupa bastante, né? Porque nas próprias imagens que a gente viu aqui, né, nessa reportagem, a gente percebe o quão é interdisciplinar, o quão a formação do estudante, ali ele está na técnica da computação, ele está desenvolvendo questões que são anatômicas, são físicas, são de estruturas de materiais, a própria dimensão desse equipamento, das impressoras, a gente tem do que é feito o filamento, mas ele tem uma dimensão formativa humana muito forte, né? Como lidar com esses
pacientes, como lidar com a comunidade, como lidar com seus sentimentos diante dos problemas dos outros, né? Então, a partir do momento em que a gente reduziria, e aí nos preocupa, né? E, inclusive a gente entende que essa área precisa de muito mais investimento, a tecnologia assistiva e a extensão são basilares das universidades, né? A tecnologia assistiva ela está no Plano Nacional de Ciência e Tecnologia, mas ela carece de mais editais para que não seja tão voluntária assim. É preciso mais fomento, né? E porque isso tem dificultado muito os trabalhos e a gente acaba perdendo atratividade em relação a outras formas de se fazer ciência aí, que acabam, né, também buscando outros estudantes e isso traz dificuldades para a gente. Então, a partir do momento que a gente tiver mais investimentos, a gente consegue também. E se não tiver essa formação, a gente vai ficar numa situação disfuncional no nosso país. A nossa ciência, a nossa tecnologia, ela necessariamente tem que estar em sintonia com os problemas socioambientais, culturais do país. Então, esse distanciamento, essa falta de verbas e de formação que vai em loco, que faz esses estudantes observarem as questões em loco, trocando ideias com a comunidade, com o público, né, que está ali também sofrendo aquelas mazelas, interagindo com eles, aprendendo com eles, porque muitas vezes a gente leva também conhecimento, mas a gente carrega e troca muita experiência, muito conhecimento. As populações têm muito conhecimento da sua saúde, dos seus territórios, das suas questões ambientais. Então, essa troca, ela desqualifica uma ciência e tecnologia se não houver, entendeu? Então, é muito preocupante se a gente entrar numa rota, né, dentro da formação da universidade pública brasileira, que é a que mais faz 90% da pesquisa em ciência e tecnologia feita no Brasil, é feita pelas universidades públicas. Então, essa é uma dimensão que a gente tem que colocar também. Se isso for falho, nós estamos deixando falha a formação de gerações de jovens e comprometendo o futuro do país. 90% da produção científica do Brasil é feita dentro das universidades. Tem gente importante nesse país que acha que a universidade não produz ciência. Algumas dessas pessoas, inclusive, chegam a cargos eletivos muito importantes. A senhora é favorável, diante desse anúncio de que a ciência está sem recursos, o ministro pedindo de pires na mão, querendo aumentar a lucratividade de algumas instalações. A senhora é favorável a essa proposta que nós tivemos agora por parte do Ministério da Educação de reduzir ou eliminar investimentos na área de humanas para que sobe mais dinheiro para exatas e biológicas? Eu penso que isso é uma miopia, né? Um grande problema de gestão, de entendimento de país, entendimento da diversidade, entendimento do que é o conhecimento, me causa espanto, né? Porque o mais que a gente tem a maior avanço na ciência e tecnologia, que a gente fala nas áreas de exatas, nas áreas naturais, biológicas, elas estão vindo também da articulação com as áreas de humanas e sociais, dessa interdisciplinaridade, dessa troca de conhecimento. E nós não podemos vislumbrar um país das dimensões do Brasil que só forme uma capacidade, né? A gente tem que pegar a lupa e colocar qual é a competência, qual a capacidade, qual a habilidade, qual o desejo dos jovens em fazer algo e dimensionar isso em políticas públicas que abarquem também essa diversidade. Então, você dizer que só vai formar para uma área não vai surtir grandes resultados, né? A gente vai estar tolhindo sonhos de muitos jovens e sonhos importantes que, sim, tem uma dimensão fundamental para o desenvolvimento do país. A gente entender, do ponto de vista histórico, sociológico, psicológico, antropológico, as dimensões sociais que fazem a gente ter uma construção de uma ciência e tecnologia adequada ao país. Sem essa visão, a gente não consegue fazer o que eles consideram e chamam de puramente técnicos, mas que são, na verdade, construções sociotécnicas. Obrigado pela aula, professora. Enquanto os alunos ainda existem, enquanto as instituições ainda existem, os alunos produzem ciência sim. Vamos ver agora, aqui pertinho, em São José dos Campos, pertinho de onde a gente grava esse programa, exemplos de alguns poucos trabalhos que a gente conseguiu mostrar, feitos por alunos envolvidos nesse projeto. Acompanhe.
Vou falar aqui sobre um dos nossos projetos, é um projeto de mestrado que foi criado depois que nós começamos o Mão3D. Como eu falei, foram surgindo várias ideias de problemas de saúde que nós poderíamos resolver ou tentar minimizar com órtese ou prótese. Existe uma patologia que os bebês, 1 a cada 200 bebês, nasce com um desencaixe na articulação do quadril. Nesse caso, ele precisa ser imobilizado durante um período de até 3 meses, geralmente é feito com gesso. E o gesso tem uma série de problemas. O principal deles é que ele não pode ser molhado, então, mas aqui a mãe vai ter que fazer a higiene do bebê, então tem fezes, urina, às vezes vômito entra aqui. Então o gesso é muito impraticável, ele gera uma série de problemas, a mãe fica apavorada porque não pode molhar esse gesso. Para colocar o gesso, a criança tem que ser anestesiada, para retirar o gesso tem que ser anestesiada também. E a nossa ideia então foi desenvolver uma órtese utilizando um material mais leve, e é o mesmo material que a gente faz as próteses. Esse material ele vai permitir que a criança fique imobilizada também, do mesmo modo como ficaria no gesso, com algumas vantagens. Como ele é um material plástico, ele é mais leve e nós vamos fazer ele vazado. Então a gente tem vários protótipos, esse aqui já é um segundo modelo. Ele vai ser vazado, então vai ter furos, vai ter um sistema de fecho para abrir e tirar de modo mais fácil, que a mãe não consiga tirar em casa, mas consiga abrir no consultório do médico. E com isso a gente espera melhorar um pouco a qualidade de vida do cuidador do bebê com gesso. Esse é um projeto de mestrado e a gente está criando uma startup. Até o final do ano a gente espera que esse produto já esteja disponível no mercado. Bom, sobre a questão das palmilhas, a ideia de fazer umas palmilhas por impressão 3D é poder suprir uma necessidade muito grande que tem no mercado, que é tirarmos esses modelos tradicionais, são feitos à base de gesso, onde você tem vários processos de erro, né, na execução do projeto. Além de trabalhar com material contaminante, você perder tempo também demais no processo de execução. Nós temos um outro processo também ruim, é que o material que é feito dessas palmilhas, normalmente são palmilhas feitas por um bloco de um único material chamado EVA. Isso é ruim porque impede de você aplicar as leis da biomecânica sobre essas teorias. Porque é um processo muito rústico, rudimentar, antigo, e a ideia é suprir essa necessidade. Outra questão que a gente tinha com relação aos meios tradicionais é que quando nós temos um paciente com uma deformidade parcial do pé ou uma amputação parcial do pé, nós não conseguimos com gesso ter uma precisão tão perfeita e consequentemente não consegue chegar no resultado final desejado. Então nós temos lá um pé com deformidades, nós conseguimos escanear esse pé, com base nesse scan então a gente consegue criar um arquivo virtual e desse arquivo virtual a gente começa a trabalhar então a confecção das órteses. Esse processo ainda está em evolução, porque nós precisamos, para que a gente tenha um produto realmente eficaz, embutir dentro dessas órteses as teorias da biomecânica, para que a gente consiga ter alguma coisa eficaz, funcional e ao mesmo tempo tecnológico. O final de tudo isso é conseguir um projeto onde nós, de uma maneira muito simples, eliminamos todo o processo de gesso, escaneamos um pé, temos a precisão desse pé independente da deformidade, geramos o arquivo virtual, fazemos a órtese necessária e o mesmo processo. Então podemos imprimir essa palmilha. E em relação às pessoas que trabalham na equipe, como o programa ele é um programa social, praticamente todo mundo que trabalha na equipe é voluntário. Então nós temos vários profissionais que atuam na equipe como voluntários, cada um colaborando dentro da sua necessidade. E uma das contrapartidas dessas pessoas é que elas fazem também ou graduação ou fazem pós-graduação na universidade. Então, assim, eu acho que quando o aluno vem para a universidade fazer um curso de graduação na Universidade Federal que é pública, ele pode retornar para a sociedade um pouco isso do que ele está recebendo. Então, em algum momento ele vai estar formado, ele teve um diploma e ele não pagou diretamente por isso. A universidade já paga com os impostos da sociedade. Então, vir trabalhar no projeto como voluntário, doar o seu serviço, doar o seu tempo, a sua hora, é um retorno para a sociedade. E, por outro lado, eles aprendem também porque eles conseguem já, na graduação, ver a prática funcionando. Então, a gente já consegue ver conceitos que eles utilizam na sala de aula sendo aplicado e tendo um fim social. Está aí exemplos de alguns trabalhos envolvidos pelos alunos da Unifesp dentro do projeto Mão3D, já são ramificações do projeto que hoje, além de crianças, também está atendendo adultos. Nós vemos ali o aluno falando, né,
do projeto dele, da Palmilha, e ele já tem o interesse, uma empresa, para comercializar isso. A própria professora estava falando com relação àquela outra órtese lá do Nenenzinho, vai criar uma startup. As pessoas, quando olham isso de fora, ficam meio preocupadas, achando que o público está prestando serviço, trabalhando em favor do privado e, digamos assim, dando de presente ao privado essas inovações tecnológicas. Como é que a senhora vê essa relação da transferência da tecnologia desenvolvida na universidade para o mercado? No Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande de construir essa cadeia inovativa que outros países têm. Então, você acaba criando as tecnologias e elas acabam não virando, né, artefatos aí que vão ser comercializados. O princípio que eu trabalho é um princípio também de inovação, né, dentro de um determinado segmento de tecnologia social. Então, a gente trabalha, a gente até diz que esse tipo de trabalho da Mãos 3D é nosso primo, porque é a tecnologia assistiva. A tecnologia social, por outro lado, ela entra com uma outra dimensão. Eu entendo que isso deveria ser estimulado mais nas universidades. Inclusive, a gente está trabalhando com um preceito agora que chama de colaboratórios. Colaboratórios de ciência e tecnologia. A gente já implementou um numa escola municipal ao lado da Unifesp, e a gente quer difundir, estamos difundindo isso também em simpósios, seminários, com os movimentos sociais também. A gente já tem um diálogo com o movimento do Sem Terra, com associações quilombolas e de indígenas, e também com estudantes de modo geral. Porque o que acontece? A gente, na universidade, a gente tem múltiplas funções. Uma delas é da formação profissional desse estudante. A partir do momento que ele sai da universidade, o que ele vai fazer? Né? Então, uma das nossas intencionalidades, a partir dessas discussões, é criar incubadoras de empreendimentos solidários. Então, não haveria nenhum problema, muito pelo contrário, se esses estudantes que ali estão recebendo esse tipo de conhecimento, criassem, né, esses empreendimentos solidários, então, fizessem cooperativas de estudantes e começassem a atuar. Eu vou te dar um exemplo aqui, né, que foi o que eu acompanhei, de ações no Hospital do Câncer Infantil aqui em São José dos Campos. Quando a gente foi a eles, né, para falar, olha, o que vocês demandam da gente enquanto ciência e tecnologia, que os estudantes podem criar protótipos nessa área. Eles ficavam com dúvidas do que demandar para a gente, que a gente poderia ofertar, e a gente também, né, porque é preciso melhorar essa comunicação, sociedade e universidade. Mas, e por fim, eles resultaram num pedido de que a gente conseguisse alguma tecnologia para eles conseguirem mais donativos para comprar insumos e outras despesas que eles têm que manter do hospital. E entrando no hospital, a gente viu uma série de produtos que são próprios da engenharia biomédica atuar e fazer, construir, e que são praticamente importados todos, aumentando o custo cerca de 5 vezes do que poderia ser se fosse feito no Brasil, com tecnologia aqui. Então, nesse sentido, eu não vejo nenhum problema, muito pelo contrário, eu acho que é uma falha nossa na cadeia, né, de inovação, a gente não estimular que a gente tenha essa produção nacional e que a gente possa reduzir os custos e baratear. A gente tem uma tecnologia social que tem sido feita também no ICT com outros campos da Unifesp, que é uma de baixo custo em relação à captação, né, de bomba de infusão de insulina, que no SUS ela custa R$27 mil. Né? Então, essa parceria com a empresa e com os estudantes que querem abrir e fazer, elas já têm tecnologia para ofertar para o SUS por cerca de R$1.200. Isso é um ganho social muito grande, né? Eu tenho uma visão mais radical dessa relação universidade-empresa, acho que realmente a gente precisa zelar, mas a gente também não pode fechar os olhos e deixar que o grande capital, as grandes corporações, os países que estão dominando, né, o mercado de ciência e tecnologia, nos ditem também, né, o que fazer, o que perguntar, como fazer, que material usar, sendo que a gente tem uma potencialidade muito grande e um déficit muito grande aqui em certas áreas, como a gente aponta. Né? Então, na área de saúde, a gente ficar comprando isso muito, muito caro, sendo que a gente poderia estar produzindo aqui, acaba gerando uma série de problemas também para o país. Né? Então, é preciso equacionar isso. A gente não pode deixar que a empresa faça com que a universidade seja submetida às suas perguntas.
né, só criando ciência e tecnologia para consumo, produtos de consumo que acabam emitindo grande quantidade de CO2, poluindo, gerando consumismo na sociedade. Mas se a gente tiver uma interlocução com um aspecto mais social, né, eu já estou mais feliz do que esse modelo que a gente vê por aí, que é simplesmente consumista, né? Então, é esse zelo que eu imagino que a gente tenha que ter. No meu lado, eu disputo o campo incentivando o empreendimento solidário, que os próprios estudantes façam cooperativas de economia solidária em ciência e tecnologia para enfrentar as questões aí, dos problemas socioambientais do país. Muito legal. Nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta com informações sobre um software brasileiro feito para modelagem 3D na área médica, desenvolvido aqui mesmo no nosso país e que hoje atua aí em quase todo mundo. É um instante só, não sai daí. Terceiro bloco Brasil Consciência de volta com muita informação para você. Hoje nós estamos falando do projeto Mão 3D e de algumas das iniciativas envolvidas na Unifesp para atender pessoas com necessidades especiais, mutilações, sequelas de doenças com próteses feitas em impressoras 3D. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui a professora Luciana Ferreira, que é doutora em Ciência, Tecnologia e Sociedade, que vai falar para a gente um pouquinho agora do seu trabalho, o que você desenvolve na Unifesp, quais são os trabalhos que você anda desenvolvendo nessa unidade. Só trabalha aqui em São José? Trabalho em São José dos Campos. Legal, muito bacana. A gente trabalha em São José dos Campos, mas em rede, né? Então, a gente tem uma rede internacional, local e regional também, né? E nacional. Eu trabalho essencialmente com 3 áreas que se intercruzam, né? A educação ambiental crítica, a mudança do clima e também tecnologia social. Mudança do clima? Está mudando? Não é possível? Pois é. Tem gente que não vê, né? Aquecimento global, isso existe? Não, não existe. Só aumento de número de eventos extremos, né? Só existe aumento aí das marés, enfim, que tem causado também outros fenômenos de ilhas de calor, mas isso é tudo ideia de comunista. Deve ser. Mas vamos detalhar os trabalhos que a senhora faz. Então são 3 áreas. Vamos começar pela primeira. Elas se interligam, claro. Eu acho que um exemplo que pode dar dessa atuação é também num programa de extensão que eu coordeno e tem outros professores que trabalham neles, né? Tem professor com formação em estatística, professor com formação em educação em engenharia de materiais, em ciência da computação. A gente trabalha também em equipe e a gente tem parcerias com outras instituições fora também de São José e do exterior, né? É o Núcleo Educacional de Economia Solidária e Tecnologia Social, o NETS. Ele trabalha, então, com essa inserção, né? Porque a tecnologia social ela é a tecnologia adequada a uma economia solidária. E a gente trabalha nesses preceitos. Então, uma das contribuições que a gente tem construído ultimamente, e também em parceria aqui em São José dos Campos, é com um colaboratório, né? É um projeto piloto, o entendimento de que cada escola municipal, estadual, particular, pública, deve problematizar, se debruçar no ensino de como construir tecnologias sociais, que aí são metodologias, processos, ações, artefatos, né? Mas que envolve de uma maneira horizontal, autogestionada, aqueles que estão ali por fazer essa tecnologia. Então, para nós é fundamental que a gente tenha esse engajamento numa visão sociotécnica de mais equidade, que enfrente os problemas econômicos, sociais, porque para nós o que adianta, né, você ser uma cidade inovadora, né, eleita como inovadora, né, e isso transborda para a região, para o país, esse preceito, se você cria determinadas inovações tecnológicas, que elas geram poluição ambiental, que elas geram degradação ambiental, que elas geram concentração de renda, né?
e que, portanto, ela acaba não promovendo um desenvolvimento adequado para aquela região, para aquela sociedade, né? Então, para nós é importante que tenha esses preceitos de igualdade, de autogestão, de inserção de comunidades que estão aí em situações de alta vulnerabilidade socioeconômica. Então, o NETS ele trabalha nesse preceito, né? Então, primeiro, a difusão, afinal de contas, o que seria essa tecnologia social, né? Que, em essência, é uma tecnologia que dá base para a economia solidária, mas ela é de alta relevância socioambiental e de baixo custo. Por isso que a gente gosta de dizer que a gente é primo, né, da tecnologia assistiva, das mãos 3D, né, porque o nosso diferencial é que, no caso da tecnologia assistiva, ela pode ser feita por qualquer tipo de empresas privadas, públicas, de capital individual ou não, né? E, para nós, elas estão mais ligadas a empreendimentos de cooperativas, de movimentos sociais, mais solidários, né? Talvez seja essa a dimensão crucial aí que a gente tem apontado. Mas o que seria, a grosso modo? Vamos pegar o exemplo da escola que a senhora falou, onde está sendo feito esse projeto piloto, lá do lado da universidade. Eu vou contar para vocês uma experiência que a gente teve também aqui, que eu gosto muito de contar. Ótimo. Né? Porque nos dá a dimensão também da necessidade de parcerias. Porque o NETS hoje ele tem uma parceria com o programa Toda Mulher, Toda Criança, que é da ONU. Então a gente tem que ter essa vertente de trabalhar mais com as questões também que envolvem a saúde da mulher, enfim, tudo que envolve questões aí de gênero, né? A gente tem um trabalho em conjunto com outro programa, que é o programa Índios na Cidade, e a gente faz essa catalogação também. É importante que a gente saiba que a gente já detectou que 6 etnias também indígenas aqui em São José dos Campos, que são índios, né, que em contexto urbano. A maior quantidade de índios do Brasil está no estado de São Paulo, eles estão em condições, né, de vida urbana, e isso também precisa ter um equacionamento. E tem vertentes que a gente trabalha aqui em parceria, como a gente fez uma vez, né, nesse acompanhamento de tecnologias que foram feitas junto com o ITA. E, na época, a gente os nossos estudantes eles trabalhavam como extensão e do ITA como ações curriculares na sala de aula, né? E, para simplificar, assim, depois isso teve desdobramentos, cada grupo foi fazer e atender uma demanda da sociedade. Então, a sociedade vai lá, junto com os estudantes, detectam que problema socioambiental eles têm e a gente vai atuar em conjunto, né? Um desses que foi também de atuação do ITA, resumindo assim, era uma população que estava há cerca de 50 anos sem condições de saneamento básico, né? E elas foram envolvidas, então, nesse projeto, e junto com os estudantes, eles fizeram uma fossa, né, séptica de baixo custo e com a tecnologia adequada. Então, isso foi construído junto com a comunidade. Isso onde, professora? Aqui em São José dos Campos. Legal. E com cerca de também R$ 1.500 você resolveu um problema ali, né, de uma população de 50 famílias e que estavam há anos, né, vulneráveis a verminoses, a uma série de outras patologias ali, por não ter esse tipo de estrutura, né? E aí, no caso, o que é interessante para nós da tecnologia? O problema é ambiental por causa do lançamento do efluente. Sim, porque o esgoto vai direto, ou ele ficava armazenado, tinha que esperar a prefeitura ir lá para depois retirar esse excesso, e às vezes, né, não tinha o tempo, demorava mais, vazava, outras ficavam vazando também. Né? Compreendi. Pois não, desculpa interrompê-lo. Não, tudo bem. Então, essa questão ela é importante, assim, não só pela dimensão de baixo custo, mas ela é importante para lidar com coisas que são muito típicas da tecnologia convencional. Não sei se vocês repararam no próprio depoimento da professora Elisete, na Mãos 3D, ela fala do quanto que baixou o preço das impressoras 3D a partir do momento que caiu a patente, né? Então, as tecnologias sociais elas também têm essa característica de não ter patenteamento. Não nos interessa que a comunidade, depois que, né, as equipes saem de lá, elas fiquem sempre demandando a volta das equipes, porque elas precisam do conhecimento das equipes para fazer a tecnologia. Não, muito pelo contrário. A tecnologia é da comunidade, ela aprende a gerir, a fazer, a replicar aquela tecnologia. Então, ela deixa de ter a necessidade daquela equipe ali.
né? Esse é um preceito fundamental também na tecnologia social, que ela não vai deixar você dependente daqueles profissionais ali. A comunidade ela mesma vai se autogestionar e construir alternativas sociotécnicas para os seus problemas socioambientais, culturais, enfim. Então, a autonomia, né, comunitária, a autonomia dos movimentos sociais é fundamental, mais do que essa dependência técnica, enfim. E isso a gente tem exemplos muito, muito grandiosos. Quando a gente faz disputa com grandes empreendimentos, né, como no bairro que tem aqui, um bairro rural também, em que a gente, analisando, aí já é um estudo, né, de tecnologia social, a viabilidade das tecnologias sociais, você poderia ver que seriam implantados ali naquelas chácaras, né, sistemas também de saneamento urbano, saneamento importantes para não poluir, enfim, gerar uma série de problemas. E para cada residência você conseguiria implementar uma, né, por cerca de R$ 1.100. E seriam 50 residências. Esse seria o pacote sociotécnico da tecnologia social. Aí você envolve a comunidade, você faz uma série de coisas. Aí aquilo lá depois vai virar adubo para as plantas e etc. e tal, né? E a gente concorre com projetos de empreiteira, em que para fazer grande empreendimento de saneamento, você tem um pacote sociotécnico vendido para o poder público de cerca de R$ 50 milhões. Né? O custo do projeto social teria 55 mil, a empresa isso é de engenharia muito vende por recorrente. 50 milhões e a prefeitura faz do de 50. Sim, porque milhões. Por N motivos, inclusive porque, né, por esse entendimento que como pode uma tecnologia ser eficaz, Funcionar desse funcionar jeito, se ela é barato. tão... Então, isso é uma das questões que a tecnologia social faz, é desmistificar isso de que alta tecnologia, né, que, enfim, esses preceitos, eles existem e são caros. Não, a tecnologia, quanto mais ela for acessível, ela puder ser replicada, melhor, mais eficiente ela é. Então, a gente trabalha também, a gente já fez parcerias, tem outro professor que faz com o CEMADEM também, em questões de pluviômetros, né? Então, tem pluviômetros de baixo custo, por cerca de R$ 150, sendo que o pacote sociotécnico assinado pelo Estado para compra de automáticos e outros pluviômetros gira em torno de cada um R$ 4.000, R$ 5.000. E é para além do baixo custo, porque nem sempre a gente vai conseguir também disputar tanto a questão do custo, mas você tem o envolvimento da comunidade. Então, no caso de um pluviômetro, você coloca o pluviômetro lá e os técnicos vão embora e a comunidade nem sabe o que é aquilo. Né? Muitas vezes acaba tendo depredação também, porque tem cobre, né? Vai ser vendido, isso já ocorreu muito, né? No Brasil também, de ter depredação desses... Agora, a partir do momento que você faz o envolvimento da comunidade, ela constrói junto todo aquele pacote sociotécnico que envolve educação, que envolve entender gestão de risco, que envolve entender quais são as dimensões de impactos de enchentes no seu ambiente, etc. e tal, você tem um outro ganho em termos de entendimento sociotécnico do que essas iniciativas. Então, a tecnologia social ela caminha por aí. Esse é no Instituto de Ciência e Tecnologia aqui da Unifesp, tem vários tipos de abordagens de pesquisas diferenciadas, ou essa que eu trabalho tem esse mais engajamento explícito, né, político, ideológico também, como outros têm também na área de saúde, mas é importante a gente entender que toda a ciência é uma construção social. Né? Não há uma neutralidade nisso. Acho que é importante no momento do Brasil a gente ter isso em mente também, né? Da importância da gente participar, da importância de entender o que se faz nas universidades, o tão importante é esse local, a gente concordando ou discordando, são espaços de debate, são espaços democráticos para a gente pensar políticas públicas que permeiam as ações tecnológicas. Não tem nada feito em sociedade que não tem esse entrelace com ciência e tecnologia. Você vai fazer uma rua, você está disputando ali também que tipo de material
material. Hoje em dia a gente tem tantos, né, a gente trabalha com mudança do clima, tantos novos materiais que conseguem não deixar impermeabilizado o solo, que podem contribuir para não dar enchentes, né? Então, são questões que a gente tem que colocar aí nesse estreitamento da relação universidade-sociedade. Então, é importante que as pessoas se apropriem. Eu agradeço o espaço também aqui do programa para isso, para a gente, né, dizer que procurem, vão às universidades, nos eventos, vão estudar nas universidades, façam cursos também que são ofertados de extensão, procurem saber, participem, questionem também, né? Mas entendam que as universidades públicas brasileiras são patrimônio da nossa sociedade, são conquistas históricas e que devem ser cada vez mais incentivadas, observadas. A gente tem que ter sempre cuidado com as verbas, com tudo que envolve, né, esse sentido público, mas jamais ser tão colocada nesse ponto, sabe, de ser criticada de uma forma tão vazia, né? Eu acho que a primeira coisa a gente precisa é conhecer o local, entender como ele funciona, para depois a gente construir alternativas e melhorias, mas de forma alguma torná-los um lugar pejorativo, como se fosse lugares apenas de cunho de ideológico, né, de uma visão estreita do que seria ideologia. A universidade é um espaço rico, democrático, em que as diferenças se encontram e que devem se encontrar para a gente poder criar empatia e melhorar esse país. Legal, seguindo em frente, então, agora a gente, para encerrar nosso assunto de hoje, nós estávamos falando de trabalhos de impressão 3D, o auxílio que os alunos da Unifesp e os professores dão para várias crianças que sofreram mutilações ou sequelas de doenças. Vamos relembrar para vocês um assunto que nós já abordamos aqui nesse programa, o trabalho muito parecido desenvolvido pelo CTI, o Centro de Tecnologia da Informação Renato Acha, lá em Campinas, que também trabalha com a modelagem 3D, mas aí num nível muito mais profissional, com impressoras muito mais capacitadas. Acompanhe. Então, o Promed, a gente trabalha aqui numa equipe hoje de 3 pessoas, eu, a Amanda e a Fabiana. A Fabiana é a pessoa que recebe todas essas imagens, essas informações. Os primeiros casos, primeira imagem que chega, ela recebe e verifica todas essas imagens, se estão corretas. E, estando tudo correto, passa para a gente trabalhar em cima dessas imagens. A partir do momento que é necessário fazer algum planejamento, algum trabalho específico desse paciente, a gente senta com os médicos, ou através de Skype, ou pessoalmente, e a gente trabalha no desenvolvimento de um modelo que vai servir para facilitar a cirurgia desse paciente. Esse garoto aqui, o Jordani, ele sofreu um atropelamento de moto, bateu a cabeça, quebrou essa parte temporal do crânio, e aí o médico chegou com a gente aqui, queria desenvolver um modelo de prótese que não precisasse trocar cada fase do crescimento dele. Ele tinha 11 anos, foi feito um estudo quanto cresceria nas suturas da cabeça, era em torno de 3 milímetros, se eu não me engano. E a gente trabalhou no desenvolvimento de uma prótese que a gente chama de tripartida, que são 3 partes, elas são fixadas em cada sutura diferente da cabeça, frontal, occipital, temporal, parietal, e conforme essa criança vai crescendo, com o passar do tempo, essa prótese vai deslizando, conforme está no exemplo aqui, ela vai acompanhando o crescimento da calota craniana. Esse caso já é um caso de 2008, a gente fez em 2008, e depois desse caso aí a gente conseguiu, já tinha o know-how de como fazer, e a gente conseguiu fazer outros modelos bem mais rápidos. Esse aqui demorou uns 2 meses para a gente chegar numa solução final. É exatamente esse modelo. Então, como que ela funciona? Ela foi fixada com parafusos na parte frontal, no occipital, na parte de trás do crânio, no parietal, e essa parte aqui ela fica fixa, ela não se move. Então, essas 2 partes aqui, essa é fixa, e essas 2 partes, elas avançam conforme o crescimento dessa criança. Então, foi um modelo, esse modelo a gente ganhou um prêmio de inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia, porque não tinha feito nenhum caso no mundo que a gente conhecesse ainda,
Então foi um caso bastante interessante que a gente trabalhou com ele com bastante gosto. Esse paciente, o Bruno, bateu de moto também numa caçamba de entulho de lixo que fica na rua, quebrou toda a parte frontal. Então a gente fez um trabalho, foi um trabalho demorado, porque a princípio eles iam fazer 6 cirurgias para reconstruir essa parte toda, e a gente sentou junto com o médico e da Sobrapar, e a gente foi tentando reduzir esse tempo de quantas cirurgias precisava fazer, e a gente chegou num modelo que foi necessário somente uma cirurgia. Então a parte de espelhamento, a parte que a gente não consegue espelhar, a gente criou um banco de ossos virtuais, que a gente tem de todos os pacientes, então a gente separa as regiões boas de interesse. Então quando tem um paciente com uma lesão, a gente vai buscar nessa pasta, precisa de uma frontal, a gente vai uma que tem a mesma característica, lógico, e procura uma que vai servir para a gente ganhar tempo na confecção. É quase um transplante de osso, sem transplante virtual mesmo. Virtual. Faz download do osso igual. Isso. Esse modelo foi feito em duas partes, né? Uma para ancorar o cérebro e a outra foi a parte frontal de estética mesmo. Ela ficou oca porque ela tinha que ser leve, a prótese, e foi implantada uma desse tipo. Aqui é a cirurgia e 1 ano depois da cirurgia. Legal, esse é o CTI Renato Ascher lá em Campinas, nossos amigos de lá que já nos deram entrevistas, falaram aqui ao vivo conosco, e você que tem aí um parente, um amigo, ou você mesmo está precisando de algum tipo de tratamento especial na questão de próteses no corpo, não hesite em conversar com o seu médico para que ele entre em contato com o CTI e eles possam desenvolver o melhor tratamento para você. Muito obrigado, professora Luciana, por ter comparecido, nos ajudado a entender aquilo que acontece, um pouco daquilo que acontece dentro das universidades. Vamos esperar que mais pessoas possam entender também. Eu que agradeço a oportunidade, acho que esse é um espaço fundamental para nós, né? E eu fico muito grata, em nome também dos meus colegas, que têm lá vários trabalhos muito interessantes, muito importantes, cada um no seu segmento. Então, eu convido todos a conhecer mais as universidades públicas brasileiras, em especial aqui o ICT da Unifesp São José dos Campos. Muito bacana, você que nos acompanha pode assistir todos os nossos programas, todo o nosso conteúdo no YouTube. Estamos lá no Brasil Consciência, nosso canal direto está aí na telinha para você, ou também você pode acompanhar a nossa programação pelo Face, está aí o endereço para você que quer curtir o nosso programa no Facebook. A gente fica por aqui e volta em uma semana com mais um programa inédito transmitido pela TVT para todo o Brasil e aqui em São José dos Campos pelo canal 3 da NET. Obrigado pela sua companhia. Um abraço.